Eu comecei a admirá-lo aos 14 anos, pois morava na rua Ariolino de Abreu, a 4 casas da dele. Eu admirava passando da Praça João Luiz Ferreira, com a sua maletinha, todo de branco, passando pela sua casa todo dia às 18 horas de volta, familiar, sempre presente com a família, pequenos todos na época, eu também era, menos de 14 anos na época. E assim comecei a admirá-lo. Nunca imaginei que um dia estaria na faculdade, que ele era o mestre dileto de todos. Começamos a faculdade no ano de 1968, ali na Avenida Frei Serafim, num prédio cedido pela Legião Brasileira de Assistência para o Centro de Ciências da Saúde, que futuramente ali se instalara. E tivemos no Dr. Disseu um exemplo que eu não conhecia de antes, porque de antes da faculdade, muito antes da faculdade nascer, Disseu Mendes Agroverde já dissecava os cadáveres para as aulas de anatomia. Observe-se que todos os cadáveres dissecados por ele e pelos assistentes dele, técnicos e companheiros de trabalho, foram por ele preparados minuciosamente. Naquela época não havia tanto recurso audiovisual. A nossa mente fluía dentro do espaço que compunha a anatomia humana. E ele fazia a cada um de nós festejarmos cada aula. Fique à vontade. Perdoa a emoção. Ele nos levou a estudarmos profundamente a anatomia. No nosso livro-texto era o Gardner, e nós éramos obrigados, necessariamente obrigados, pelo dever de bons alunos da primeira turma e pelo exemplo do mestre, estudarmos minuciosamente a anatomia. O laboratório era por ele idealizado. E nesse laboratório, cada um grupo de alunos, nós éramos 28 a 30, e era um grupo de 5, 6 alunos, formando cada uma equipe, ou de cada 2. Me lembro bem que minha missão foi dissecar a anatomia do pé, acho que era para pisar firme no terreno. Não só liderava, ele magnetizava a turma. Imagina um professor de anatomia, sem recurso audiovisual, fazer com que você criasse uma terceira dimensão da anatomia, através dos estudos dos cadáveres, dos textos de livros e dissecações. E assim foi o mestre Disseu. Era amigo, companheiro, solidário. Ele sempre tinha um olhar para cada um de nós, de carinho. Nós terminamos a aula, íamos para uma figueira de frente ao Instituto de Anatomia, conversávamos livremente. Naquele tempo se tinha tempo para conversar debaixo das figueiras. Ele ali dava exemplo de vida, né? Ele mostrava a simplicidade que ele tinha na vida, e muitos médicos da mesma época também eram simples. Ele se dedicou na carreira médica, inclusive com estudos nos Estados Unidos, antes de vir para Teresina. E voltou para cá voltado com essa missão que eu não conhecia, que só fui saber no dia da primeira aula, que tinha tanta coisa criada por ele antes da cadeira de anatomia nascer. Na verdade, nasceu com ele, antes da faculdade. E o carinho deles era no sentido de estimular cada um a estudar mais. Cada um aluno tinha seu traço. Por exemplo, Roger era um homem que decorava até as páginas do livro. Ele dizia tal assunto, tal página e tal. Aí o doutor Disseu dizia: Roger, você é capaz de mostrar no cadáver isso que você decorou? Era uma forma dele brincar, né? Gairofeira com os colegas, né? Todos os passos dessa vida dele, inclusive o
último momento que nós tivemos juntos foi na apuração da eleição de Senado. Estávamos numa casa próxima a uma empresa chamada Caixa Forte, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele morava uma quadra dessa empresa, numa casa que ele alugava, porque a casa dele já estava alugada para outras coisas, né? E lá, eu, Miguel Arquioverde, Dona Maria José e Dr. Disseu acompanhamos toda a apuração. E uma coisa interessante que eu achei dele foi depois que ele fez uma despedida do governo, do Karnak, milhares de pessoas em torno do palácio a cumprimentá-lo. Coincidentemente, eu passaram ali pela rua 7 de setembro, ali ao lado do Karnak, e vi aquele carro de capota preta, cupê, um corcel. E um homem elegante, em pé, olhando para aquele palácio. Era ele. Eu parei logo depois e voltei. Mestre, o que o senhor está fazendo aqui? E ele me disse, estou observando aqui que você foi o primeiro que parou para falar comigo. Depois que eu saí daquela filas se formaram aqui para me cumprimentar, e eu que estou sozinho, sou você primeiro a me cumprimentar aqui. De tal maneira que depois da apuração, ele foi me deixar até na porta do carro, que eu deixei estacionado, a uma quadra. Ele disse, José, quando você chegar no meu apartamento em Brasília, não bata a campainha, chute a porta. Coisa desse tipo. Um homem como todos. A diferença de todos era a sobriedade, a seriedade com que fazia as coisas, a honestidade com que tratava todos, a lealdade, e isso foi impactante na vida de qualquer pessoa. Acho que um dos maiores políticos do Brasil foi ele. Tive a oportunidade de muitas vezes telefonar para ele na madrugada. E ele voltado para os dados da defesa do plano de saúde do governo. Doutor Disseu, senhor, um senador de primeiro mandato. O país passa por uma fase difícil. O ministro Petrônio Portela lhe fez esse pedido. E o senhor está encarando, e é uma responsabilidade enorme. Cuidado com a sua saúde. Por 2, 3 vezes, telefonei para ele. Com certeza. Sacrificou a própria saúde. Ele não sabia que tinha esse problema, né? Evidentemente não tinha. Na época não tinha tanto meio diagnóstico para se antever tanta coisa, né? Mas me lembro apenas quando ele com o braço levantado no púlpito, demonstrando o adeus que ele deu a tudo naquele instante. Com muita comoção, muita comoção. Mas eu diria que ele não recebeu o que merecia de honrarias na época que faleceu. Porque havia muitos mitos na política piauiense e o tempo dele foi rápido, né? No Senado, né? 45 dias. Portanto, não houve tempo dele demonstrar a sua possibilidade de liderar muita coisa no Senado. Se não me engano, ele era segundo presidente, né, do Senado na época. E de uma responsabilidade enorme, que se morresse aquele presidente eleito, ele era o primeiro, seria o segundo mandatário do país, na ausência do presidente. Era muita responsabilidade. E ninguém entregaria tanta responsabilidade a um homem que não fosse tão responsável. Esse Piauí que ele imaginou está retratado no próprio centro administrativo que ele ergueu, pensando num governo centralizado, numa administração única, para ser gerido a partir de centros administrativos reunidos com a facilidade de se entenderem todos de como é uma facilidade. Eu não sei se vocês se lembram do DAG, do Piauí, sim? Onde é hoje o Ministério da Fazenda, Departamento de Administração Geral. Ali funcionava da GESPISA a CEPISA, né, na época. Portanto, é uma mudança radical da imagem do Estado configurada no físico.
E a gestão do Dr. Dirceu foi voltada para o ser humano, sempre voltado para o ser humano. Ele fez uma gestão muito leve, muito fácil de ser absorvida pela comunidade. Ele não era um homem de muitas propagandas, de muitas publicidades. A publicidade que ele fazia era simplesmente através de ações. Eu achei que ele foi um homem muito sóbrio e muito inteligente na forma de conduzir os caminhos do Estado. Ele passou com uma brisa tranquila no Estado. Claro que o Estado tinha as dificuldades inerentes ao próprio, mas também tinha um grande apoio do senador Petrônio Portela, na época, que era um homem cogitado, inclusive, para ser o primeiro presidente civil após o sistema revolucionário. Também. E, na época, até o próprio Elvídio Nunes já dava sua força também para ele. E eu creio que o doutor Dirceu fez uma marca no governo dele. Mas foi uma marca muito destituída de propaganda. Tanto é que ele teve dificuldades para se eleger senador. E eu percebi no dia a dia, até mesmo na apuração da sua eleição, que como é que só estávamos eu lá, 4 pessoas, o Miguel, eu, Dona Maria José e o doutor Dirceu, para esperar o resultado de uma eleição. Como se explica isso? Concordo plenamente, ele não olhava para retrovisor, era sempre para frente. E tanto é que ele abraçou uma causa muito pesada na área de saúde, que foi defender um plano de saúde, quando a saúde era um foco de atenção, né, de crítica de toda a comunidade. O país ainda estava engatinhando em planos de saúde, forma de... Não havia sistema de saúde integrados, públicos, era tudo para ser gestado ainda. Foi o grande peso. Ele confessou isso, particularmente nos nossos telefonemas, ele confessou isso, que ele não poderia dormir a qualquer instante sem terminar o projeto dele. E isso foi uma sobrecarga muito grande para ele, muito grande. Concordo plenamente de que foi um fardo muito pesado. São coisas que acontecem, né? Ele podia ter saído totalmente ótimo daquele fardo, gratificado por Deus, pela sua natureza de ser e a sua competência de explanar as coisas, de defender aquilo que ele acreditava. Ele faria muito bem, com certeza. O que ele escreveu está lá, com certeza. O que ele não conseguiu discursar até o fim, está escrito. Um grande homem, um grande brasileiro.